eu sei, eu faço. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais uma série Exemplo Não Nos Falta. Essa é a 4ª temporada, com 20 programas, especialmente para vocês. Antes de iniciarmos, rogamos a Deus, o ser dos seres, a alma do universo, que nos abençoe com as benesses necessárias para que possamos tirar proveito desse novo conteúdo, que na realidade são velhas novidades. Rogamos ao Cristo de Deus, o governador supremo de nosso planeta, ao anjo Ismael, que é o governante de nossa nação. Rogamos aos nossos mentores, que na realidade são os seres que habitam em nós, o Cristo e o Deus internos. E os nossos parceiros espirituais que nos inspiram, os elementais que nos sustentam, e vocês, espectadores, que são a causa do nosso existir. Ao César Ayala, que com muito carinho nos conduz até vocês. Deus nos abençoe imensamente e nos faça instrumentos de sua doce e amorável paz. Essa série pretende criar algumas situações. A proposta neste programa é apresentar a série, cada um dos 19 programas que vamos colocar à sua disposição com a parte teórica e a parte prática. Assim, quando Leon Denis narra que todos os poderes da alma resumem-se em 3 palavras: querer, saber, amar. Do mesmo modo, Emmanuel assim nos ensina. Os desejos que nascem nas entranhas da alma, nos tecidos mais sutis de nossa alma, movimentado pela alavanca chamada desejos, que move os sentimentos, viajam do emocional para o mental, ou do coração para o cérebro, no qual, no universo mental ou cérebro espiritual, transformam-se em pensamentos e depois em força de atração. Mas se eu quero manifestar um pensamento já criado, já sublimado, na essência consciencial da minha própria estrutura íntima, eu vou criar a ambiência para que esse pensamento possa chegar-se, porque ele é uma expressão da consciência canalizado pela vontade, que é a gerente da própria mente. Por isso, a série vai ser menor no tempo de duração dos programas, para não cansar você. Então, menos informações com provocações para a vida prática. Então, se eu sei, se eu tenho a noção exata do que pretendo, eu faço. E se eu faço, eu me torno. Por isso, o conhecimento pode propiciar-nos a frase eu sei. E a experiência pode nos dar a conotação eu sou. Então, se eu quero, eu faço. Se eu pensar, se eu sentir, se eu falar, se eu agir. Então, nesse sentido, nós vamos apresentar agora a sequência para vocês. Então, diante de cada um dos temas, nós pretendemos fazer a parte prática. Por exemplo, o segundo programa, o poder terapêutico da água. Então, nesse programa, além de mostrar algumas belezas da água, falando dela em nosso corpo, em nosso planeta,
nós vamos pegar 2 copos e fazer um exercício recomendado por Miramês. E esse exercício foi realizado por um casal de Aracaju, nosso irmão Naldi e sua amada esposa. Ela com um tumor no cérebro, ele também com um tumor na bexiga. E eles fizeram somente esse exercício. E depois sorveram a água, e no dia da cirurgia, o tumor estava tão pequeno no cérebro dela que tirou o que faltava pelas narinas. E na bexiga, assim que fez a sondagem pelo canal, tinha apenas um resquício de uma cicatrização. Tinha desaparecido quase totalmente. Houve apenas uma pequena raspagem. Só para vocês perceberem o poder terapêutico da água. E sabemos que quase a totalidade de um corpo é água, embora a ciência acadêmica afirma ser 2/3 no adulto, um pouco mais, 85% na criança. Mas sabemos que as nossas células basicamente são água, ou formadas por água. Sabemos que o nosso sangue, 95% é água, o resto são nutrientes, mas se formos analisar nas suas estruturas íntimas, são os mesmos componentes também que comporão a água. Isso no mundo subatômico e infratômico. O terceiro programa, as qualidades indescritíveis do ar, porque nós vamos falar algumas, mas são tantas que não dariam para descrever de fato. Então essa tese é de Miramês. E esse ar, embora a maior parte do nosso corpo seja água, o elemento que mais nutre o corpo é o ar. Com mais de 70% dos nutrientes são canalizados pelo ar. E como ele é canalizado pelas narinas, filtrado, aquecido e umedecido pelos pelos, pela mucosa, então nós vamos fazer o exercício de respiração, de canalização desse ar e como enriquecê-lo para que ele se torne também um recurso, além de nutridor, terapêutico. O quarto programa, alguns segredos dos alimentos. Muitos pensam que é a quantidade que se come que garante a nutrição. Nós já falamos isso N vezes. E sabemos que isso não é verdadeiro. É a nossa postura na hora da alimentação é que faz a diferença. Até porque nós criamos átomos ao pensar, criamos moléculas e podemos usar esses átomos e moléculas transformando em alimentos ou enriquecendo os alimentos, sem falar que o segredo maior desses alimentos depende da nossa frequência vibracional. No pensar neles, no tocar e no interagir. E a quase totalidade dos nutrientes são extraídas pelas mais de 35 milhões de pequenas glândulas na estrutura íntima da boca. Após engolirmos, pouco mais de 5% é absorvido pelo corpo, ou mais ou menos 5%. Cuidamos, então, do corpo com esse primeiro módulo de 4 programas, onde nós vamos fazer a exemplo da série Meditação à Luz do Dia, cada 4 programas com a mesma roupa, porque nós gravamos num só dia. E o segundo módulo, com 4 programas, Evangelioterapia, é o 5º. Sabemos que o Evangelho é a força que gera e nutre a lei que organiza e mantém. Ele é força como lei, ele é vitalidade como matéria
como matéria-prima e a vida como resultante da lei direcionando essa matéria-prima. Então, na expressão, ele se chama amor, como a força mais potente do universo e, ao mesmo tempo, a vitalidade mais sutil. Na interação, ele se chama energia criadora ou energia sexual nos relacionamentos, desde a afetividade ao ato sexual em si. Então, uma força criadora. Então, o Evangelho, o que é, para que serve, como usar, e a sua terapêutica. O sexto programa, a oração nutridora. Porque a oração é uma alavanca com a qual nós colocamos o Evangelho em ação para nutrir a nossa essência consciencial, assim como a nossa mente, nossos corpos ou veículos de expressão, ou nós, como a própria alma que nutre desse néctar. E vamos fazer também a oração e, no caso do Evangelho, o exercício na terapêutica. E no caso da oração, a oração em si, ou a visualização, se você preferir. O sétimo programa, recursos bioenergéticos. Então, o Evangelho é a fonte, a oração é a alavanca, o potencial, e a resultante é a bioenergia. Então, esses recursos inesgotáveis, canalizados pela oração, advindos da fonte do Evangelho como lei, matéria-prima e a própria vida. E terminando esse segundo módulo, nesse quarto programa do segundo módulo, que é o oitavo programa, caráter rejuvenescedor. Se eu sei o que é o Evangelho, a oração como mecanismo, bioenergia como resultante, agora, com o meu comportamento adequado, com o meu caráter moral renovado, eu me torno mais jovem, porque o pensamento canaliza a força, os sentimentos enriquecem essa força, os conhecimentos vão nos dar o poder imaginativo e o pensamento, a capacidade criativa, e nós vamos criar um novo ser, uma nova realidade. Mais pertinho de você, para falarmos da sequência. Está entendendo o que estamos falando? Creio que sim. O nono programa, Educação e Disciplina da Vontade. Nós sabemos que educar é fazer emergir do ser aquilo que ele já possui. E disciplina é quando eu não abandono a pauta de trabalho. Está entendendo? Então, educar, eu vou canalizar algo da minha essência consciencial, para que eu não deixe à beira do caminho aquilo que me cabe realizar. Então, disciplina, como já falamos, não é uma cela trancada, é a chave que me permite abrir a porta, sair e voltar, mas não abandonar a marcha. Então, vou educar a vontade, que é o Cristo interior, a gerente da mente. E vou transformá-la em pensamento, em ideias, em ação. E a disciplina para não abandonar a pauta, não abandonar a meta. E o segundo programa do terceiro módulo, reprogramação mental. Já que a vontade é a gerente, agora eu vou entender melhor o mundo mental e como reprogramá-lo para as ações enobrecedoras. Então, o conhecimento como base essencial para o poder imaginativo, a memória como link de acesso ao superconsciente, ao inconsciente, ao subconsciente, já que estamos no consciente para acioná-la. O pensamento como capacidade criativa,
e os sentimentos ou emoções superiores como elementos qualificadores, e a vontade como gerente, mas a essa altura já foi mencionada. E na sequência, mais diretamente, no programa número 11, edificação dos pensamentos. Então, como edificar um pensamento? Da alma, dos desejos, como nós falamos, para o mundo mental, ou trazendo da essência para a alma e os seus veículos de expressão. Então, edificação dos pensamentos, o de número 11, e o de número 12, gestação das ideias, que é um aglomerado de pensamentos. Cada uma com a sua característica, baseado nas informações do poder intelectivo, valendo-se do poder imaginativo, usando-se a capacidade criativa para gestar essas possibilidades para dias vindouros. Terminando o terceiro módulo, é uma sequência agora, no programa de número 13, confecção das palavras. As palavras são as roupagens com as quais vestiremos as ideias para levarmos essas ideias a efeito. E o programa 14 não poderia ser diferente. O esmero nas ações, quer dizer, o cuidado nas ações, porque nós vamos semear com a palavra e cultivar nas ações o que foi semeado, antes gestado pelo pensamento no mundo mental. Não poderia ser diferente o programa 15. Nas ações haverão permutas e permutas incessantes, com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. E terminando este módulo, o programa de número 16, enriquecimento dos valores, por ocasião dessas permutas incessantes, com tudo que existe em nós, com o nosso mundo interno e com tudo que existe no entorno. Voltamos para cá para finalizar esse módulo. O último, o programa número 17, o entrelaçamento das almas. Então, nessas ações enobrecedoras, nessas permutas incessantes, nesses enriquecimentos de valores, no cuidado que nós estamos tendo, nós vamos entrelaçarmos-nos com outras almas na composição de algo maior. E o programa de número 18, o compromisso, ou melhor, os compromissos inadiáveis que eu tenho comigo mesmo, com as leis, com essas almas, com tudo no mundo interno e com tudo que está no entorno. E se esses compromissos são inadiáveis, conforme o programa 19, as ações intransferíveis, eles também são intransferíveis. Eu não posso terceirizá-los, delegar função. E por fim, o de número 20, tornar-se o saber personificado. Então, se no início, se eu sei, eu faço, agora se eu faço, eu sou, eu me torno o ser. Então, uma sequência de propostas para que possamos tornarmos-nos o conhecimento adquirido. Porque conhecimento por conhecimento quase de nada vale. Ficou muito cansativo? Então, silencie o teu pensamento. Como fazer isso? Escolhendo no que pensar. Então, vai ser silenciado esse turbilhão. Mas em que eu vou pensar? Pense na respiração.
o movimento que faz a respiração. Pense na água que você quer enriquecer, olhe para ela. Você está mudando a direção do pensamento. E com isso, pense na paz, no equilíbrio que você pretende, no dia feliz que você quer edificar, na noite de sono reparador, como nós já falamos, em meditação à luz do dia. Simplesmente centre a sua atenção naquilo que você mais carece neste instante. Pode ser no tema do programa. Se eu sei, eu faço. E se eu não sei, mediante o que pretendo? Eu me apresento, reconheço a minha ignorância e vou buscar o conhecimento, a capacitação, para que na ação eu possa fazer e tornar-me o que pretendo. Inspire mais uma vez, se acalme e diga a você mesmo: tudo está em paz. A cada ação aprendemos algo mais, ou no mínimo, como não fazer. A nossa gratidão a vocês, net espectadores, que são a causa do nosso existir, empresas e emissoras parceiras, corações solidários e fraternos, César Ayala, que nos conduz até vocês, e a tudo e a todos os seres que, em nome do Senhor Supremo, do Cristo, de Ismael, dos benfeitores amigos, de nossa consciência, dos elementais e elementos da natureza, a nossa mais profunda e eterna gratidão. Acompanhe-nos nos demais programas. Na segunda-feira, a nova série de meditação à luz do dia vai ser apenas exercícios direcionados para a pauta que se pretende. Então, mais prática do que teoria. Aqui, teoria e prática, lá, mais prática do que teoria. Nas quintas-feiras, o despertar necessário, com entrevistas ou participação de nossos amigos. Nos domingos, o ensino universal dos Espíritos, que após terminarmos o capítulo 10º, vamos estudar algum que você escolher. Já está a enquete em nosso site ou em nossas redes sociais. Assim, fiquemos na paz do Cristo, na paz de Deus, e aguardamos vocês na semana que vem. Namastê.